falar primeiro sobre saúde. Eu escolhi a dedo o tema de hoje pensando em você que sofre com o dente do siso, mas também pensando em você que é mãe, que é vó e que precisa entender um pouquinho essa história do dente do siso, porque às vezes é o filho, a filha que vem com uma queixa e se a gente sabe a gente pode orientar, né? Quando o siso começa a nascer, isso normalmente acontece por volta dos 16, 20 anos, ele pode causar muita dor. Algumas vezes até danifica os outros dentes, pode inflamar a gengiva, pode causar problemas até mais graves, mais sérios na nossa boca. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso com alguém que eu confio demais. Olha, se existe um dentista que leva a odontologia a sério, que não para de pesquisar e, aliás, de difundir suas pesquisas, de ensinar, é ele, que é periodontista, especialista em implantodontia. Ele tem trabalhos publicados aqui no Brasil, mas também no exterior. Tem clínicas maravilhosas e hoje conversa com a gente o Dr. José Vicente Contatori. Muito obrigada por ter vindo. Eu sempre gosto de recebê-lo mesmo, como eu disse ainda há pouco, viu? Vamos sentar ali para conversar sobre dente do siso. O meu nunca nasceu. Dizem que... Agenesia. Quem já nasceu com juízo não tem dente do siso. Não, falta do germe dentário. Isso pode acontecer. O que é isso? O paciente tem agenesia. Ele não tem o germe dentário. Não, pode acontecer não só com o dente do siso. Tem pessoas que têm agenesia do germe dentário nos laterais superiores e não tem lateral. Olha. Então o canino nasce no local do lateral. Isso hoje é muito comum nós vermos na clínica, na prática diária do consultório. Agora, isso tem a ver com a mastigação da gente ou isso é genético? Foi feito um estudo por uma equipe de professores da Universidade da Califórnia, da UCLA, e eles foram estudar os esquimós. E depois de 2 anos de estudo, eles verificaram que os esquimós eram um povo que não tinha problemas do dente do siso. Nascia tudo bonitinho. E começaram a pesquisar a qualidade de vida dos esquimós e relacionar com a vida do povo do Ocidente. Por quê? Porque os esquimós até hoje, eles matam as focas e comem praticamente essas focas quase semi-cruas. Eles tem uma atividade mastigatória, que é a atividade mastigatória proposta pelo dente do siso. Quando você dá função a esse dente, ele não te dá problema. Contraparte a esse fato, a sociedade atual, ela evoluiu tecnicamente falando, mas no momento em que ela evoluiu tecnicamente falando, ela involuiu no seu pacote alimentar. Por quê? Porque os alimentos hoje, para nós, deixaram de ser aqueles alimentos rígidos e são alimentos mais o quê? Pastosos. Um exemplo, é comum, eu tenho 4 filhos, inclusive 2 gêmeas, é comum nós comprarmos as crianças quando pequenas aquelas papinhas e as papinhas são... Ou se não compra, a gente faz uma sopinha amassadinha, né? Mas são ótimos aquilo lá, só que tem um detalhe, a criança não tem a atividade funcional que deveria ter como os nossos avós e bisavós faziam. O que eles faziam? Uma sopa, colocavam a carne de músculo e a criança ficava no cadeirão ali e mordendo, dava atividade funcional. Certamente, e ficou comprovado isso, que naquela época essas crianças não tiveram problema do siso. Portanto, fica registrado que os esquimós a nível primitivo, como mantêm essa atividade mastigatória muito forte, eles não apresentam de maneira alguma. E como hoje, na sociedade ocidental, nós usamos muito pouco esse dente, então ele tem problemas no seu nascimento. Ele normalmente fica incluso. Nós temos inclusive algumas imagens que poderiam jogar no vídeo. Então, veja, incluso ele está dentro da gengiva, ele não aparece, dentro do suporte ósseo, e ele fica na região posterior do segundo molar. Olha como ele fica deitado ali. Então, você precisa remover, é uma cirurgia. E se ele ficar ali quietinho, sem incomodar? Se esse dente ficar naquela posição, ele vai nascer de uma forma horizontal
impactando o dente da frente e vai dar um apinhamento na frente. Isto é, o paciente vai ter um problema ortodôntico por compressão indevida do dente do siso. Isso é fato. Então, o importante é você remover esse dente. Hoje nós fizemos uma técnica, um approach que nós fazemos cirúrgico, que na remoção do dente do siso, Cláudia, nós não tiramos o dente inteiro, porque você faz uma extensão, um buraco muito grande onde está o dente. Então, nós fazemos a odontossecção. Cortamos esse dentinho em 3 partes, tiramos a primeira, a segunda e a terceira parte. O que vai acontecer com isso? Ao invés de nós abrirmos um buraco muito grande, nós abrimos o suficiente para tirar 1/3 do dente. Agora, completando a história do dente siso, existe um fato que nós estamos fazendo hoje, que é uma riqueza técnica. Nós pegamos esse dente que nós fazemos a odontosecção e nós temos acesso à polpa desse dente. Então nós pegamos a polpazinha desse dente, vamos supor que essa polpa tenha 1000 células e ela tem uma célula com características de célula embrionária. São células importantes, são células indiferenciadas, a polpa do dente do siso. Então nós pegamos essas células, a polpa do dente do siso, levamos para um laboratório de citogenética e colocamos numa estufa. E fazemos com que aquele tecido, aquela polpa, comece a se procriar, reproduza novas células. O que é engenharia genética? Eu pego uma célula e transformo em 40. Quer dizer, através da multiplicação, dentro de um laboratório de citogenética. Isso quer dizer o seguinte, se eu pego uma polpa com 1000 células, você multiplica 1000 células por 40, nós temos um enxerto interessante para aplicar em áreas desse próprio paciente que ele tem perda óssea. Então nós fazemos um enxerto celular, fazemos uma reprogramação genética dessas células que tiramos do siso, que removemos. Isso pensando numa pessoa com mais idade, que já tem uma perda óssea. Não, pode, porque a perda óssea pode acontecer no jovem, na pessoa de média idade e na pessoa idosa. Por exemplo, um jovem, como ele pode ter perda óssea? Ele tem um problema ortodôntico muito grande e de repente foi colocado um aparelho ortodôntico. No uso do aparelho ortodôntico foi usado um fio mais grosso. Esse fio mais grosso dá um torque muito forte acima da capacidade do osso suportar. Então, nesse caso, por esse torque em excesso, o paciente tem perda óssea. Então, o ortodontista acaba o tratamento, só que ele faz a radiografia controle e consegue se detectar uma perda óssea muito grande. Aí tem que entrar o periodontista para corrigir o problema que foi causado pelo aparelho ortodôntico. Entendeu? E isso é muito interessante, porque... Então é bom se o dente do siso estiver lá e incluso ainda, preservado? Não é bom. Não é bom? Não é bom. É necessário o dente incluso ser removido, por quê? Porque ele vai comprimir o dente anterior e vai diminuir o espaço. O que é diminuir espaço? Veja que interessante, nós temos central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. A criança, quando está com a dentição mista, vamos supor que o tamanho ósseo existente é menor que a somatória de todos os dentes na boca. Isto é, não vai ter espaço para ser produzido. Né? Então, vai fazer uma ortopedia funcional e vai ganhar espaço. Às vezes ganha um bom espaço, mas ainda falta espaço. Nesse momento, alguns anos atrás, se optava muito pela remoção do segundo pré. Removia o segundo pré e fazia acomodação dos dentes. Só que começou a observar, nesse caso, que o paciente diz, olha, eu removi o segundo pré, mas eu tenho um diastema, não fechou totalmente. Ainda mais uma moça, ela não vai gostar de ter um black space, né? Um buraco negro onde não houve uma acomodação correta. Pensando nesses termos, é muito mais negócio, cientificamente falando, remover o siso do que o pré. Primeiro porque o pré é um dente menor que o siso.
Isto é, um siso é 2,5 vezes maior que um pré. Então, eu vou criar o quê? 2,5 vezes mais espaço para distalizar, isto é, para jogar esses dentes para a região posterior. Então, hoje, a nível de ortodontia, como tratamento funcional mesmo de ortodontia, nós não optamos mais para a remoção do segundo pré. Nós removemos o dente do siso. Agora, as pessoas que têm problema com siso, elas reclamam, ficam inchadas, né? Sentem muita dor. O que é isso? Por que acontece todo esse problema? O dente, ele começa a sua erupção e uma parte, 20, 30%, a pontinha posterior do dente, ela emerge. Ali forma uma gengiva sobre esse dente. Esta gengiva que forma sobre o siso, por baixo dela forma-se uma bolsa e começa a reter resíduos e bactérias. Essas bactérias se alimentam desses resíduos e eliminam uma enzima que começam a promover uma série de situações. Existe um epitélio, uma membrana que deveria colar essa gengiva em posição, e essa membrana, ela perde, a membrana de aderência, ela perde a capacidade de manter aquela gengiva colada. Essa é a razão por que forma essa bolsa. Nesse momento, dá uma pericoronarite aguda. Aonde está aquela bolsa, forma um abscesso, e o paciente, ele fica numa situação muito difícil. Porque a hora que ele tenta morder e bater canino com canino, como a gengiva ficou muito mais inchada lá atrás, ele só morde a gengiva. E dói. Então ele vai piorando ainda. Vai piorando ainda mais. Então, nesses casos, nós não aconselhamos, nessa situação aguda, inflamatória e infecciosa. Por que infecciosa? Porque tem presença de bactérias ali. Nós não aconselhamos, nesse momento, remover o dente do siso. O que nós aconselhamos é fazer uma gengivoplastia. Anestesia aquela gengiva que está com aquela bolsa, remove aquela gengiva, dá o antibiótico anti-inflamatório pós-cirúrgico e regride a situação aguda infecciosa que está ali. Depois que voltou à normalidade, aí você faz a cirurgia do dente do siso sem maiores problemas, porque caso contrário... Vale até como um aviso, então, um alerta. Às vezes você está lá com sua gengiva inchada, ou vai passar por isso, ou sabe de alguém que está passando por isso. Então, não é a hora de remover o dente. Primeiro, diminui essa inflamação. A inflamação, exatamente. Porque deixar propício ali o ambiente. Se você for fazer uma cirurgia num dente, numa área infectada, você vai remover o dente num sítio infectado. Então, qual é a possibilidade pós-operatória? É muito ruim. O que vai acontecer ali? Uma alveolite. Quer dizer, aquele osso que contorna o dente vai ter tantas bactérias ali, o paciente não vai ter tanto sangramento ali e forma uma alveolite. Qual é a consequência da alveolite? Uma perda óssea espantosa. Todo paciente que pós a remoção do siso teve uma alveolite, foi detectado inclusive ameloblastomas, que é um câncer promovido por essa alveolite, em que o paciente teve que fazer radioterapia, quimioterapia para conter aquele problema. Essa é a razão pela qual hoje, que quando nós removemos o dente do siso, nós já fazemos um enxerto com biomateriais. Eu uso hoje um material alemão, o BIOS, que são partículas bioativas. Então, eu acabo de remover o dente do siso, coloco essas partículas bioativas e ela estimula as células ósseas que estão ao redor desse dente a fabricar e repor mais células. Então, vai haver uma reposição de novas células. Se existe uma reposição de novas células, vai haver o que na área cirúrgica? Uma regeneração óssea com reposição de novas células por aplicação desse biomaterial que é o BIOS. Doutor, quando a gente fala em perda óssea, na minha cabeça vem muito a questão de lá na frente, se eu precisar de um implante, eu vou precisar ter essa estrutura intacta. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Todo paciente que tem a perda óssea, um osso com perda óssea, ele tem um grande problema, um problema de nutrição, um problema de microcirculação periférica. Para esses pacientes que têm a perda óssea, o que indica-se clinicamente, a nível de ciência e tecnologia? Revascularizar esse osso,
com laser de 1800 miliwatts da American Dental Laser, porque esse laser ativa essas células e faz uma revascularização, e só depois da revascularização óssea você é passível de colocar um implante. Com certeza que vai haver a osseointegração. Por quê? Porque para haver a osseointegração ao redor do implante, é necessário que hemácias, células vermelhas, tragam o oxigênio na superfície do implante. Essa é a condição sine qua non para que haja a formação de osso na interface do implante. Um osso sem vascularização, sem nutrição, o implante não vai receber a nutrição devida. Depois de um ano vai perder o implante. Num osso que tem 100% de revascularização, a osseointegração é de 100%. Então, nós vamos ter uma condição satisfatória, excelente na aplicação dos implantes. E logo depois, coloca-se uma peça, uma prótese parafusada sobre os implantes e fica-se ali, eu chamo o implante hoje de terceira dentição. Que fica perfeito, né? É a terceira e com dentição do uma função paciente. também muito boa, muito perfeita. Exatamente. Agora, só voltando um pouquinho em relação ao dente do siso, quando ele está lá incomodando muito, muita dor, muita inflamação, o paciente pode se medicar, tomar um anti-inflamatório que ele já conhece, um remedinho de dor, ou ele precisa ir até um dentista? É necessário que vá ao dentista. Por quê? Porque um anti-inflamatório só não vai resolver o problema. Tem que limpar aquela bolsa com ultrassom, criar uma sepsia melhor ali e ministrar o quê? Um antibiótico, porque ela está com problema infeccioso. E nós temos ali bactérias aeróbicas, anaeróbicas, principalmente as anaeróbicas, que são muito mais agressivas. Então, é necessário fazer o uso de um antibiótico. E a gente, então, entendeu agora que é importante retirar o dente do siso, mas essa retirada a partir de quantos anos? A criança que está usando o aparelho está com 16 anos e o dentista bate a nossa porta, o ortodontista, dizendo não tem espaço, já indica e remove o dente do siso. Qual é a condição importante de remoção desse dente? Primeiro, se faz uma cirurgia única para os 4 dentes, não remove um depois outro. Por quê? Porque nós colocamos essa criança sedada, ela vai dormir, não vai ter envolvimento emocional com a cirurgia e já remove os 4 dentes. Porque ela vai tomar uma vez só antibiótico, anti-inflamatório e vai passar por um procedimento cirúrgico só. Alguém diz, mas eu acho que é muito. Não é muito. Nós fazemos muito isso. Isso demora há quanto muitos tempo? 4 dentes do siso hoje, inclusos, nós fazemos aproximadamente em 45, 50 minutos. É rápido, né? É rápido. E é uma com cirurgia sedação. cara? Porque Não, plano não de é saúde uma não cirurgia. cobre, né? Não é uma cirurgia cara. Não é uma cirurgia Eu sei cara. que cada lugar tem um preço, né? Mas não é uma, não Mas é uma uma cidade cirurgia. como São Paulo, ela gira em torno de quanto? Gira em torno aproximadamente de R$ 1.500. Tá. Mas hoje a gente sabe que tem alguns parcelamentos e aí É, também é um caso de aproximadamente conversar, né? Mas então é importante retirar se precisar de espaço. Se não precisa de espaço, não é questão de desaparelho. A pessoa está lá, chegando à fase adulta, o dente não apareceu, ele está incluso, né? Incluso que fala? Incluso. Incluso. Ela tem que fazer a remoção desse dente a partir de que época? Por quê? Ela precisa remover esse dente porque eu atendi um caso recente de uma pessoa adulta que ele teve um trauma num acidente de automóvel e bateu a face nessa região do dente do siso do lado direito. O trauma fez com aquele dente do siso que estava latente e não nascia, começou a nascer e começou a gerar um baita de um problema. Então é importante, chegou lá aos 20 e poucos anos, o dente não nasceu, vai no dentista e faz a extração. Uma cirurgia de 30, 40, remove os dentes corretamente, não tem problema nenhum. Bom, você já entendeu que o Dr. Vicente Contatori tem bastante conteúdo e ele explica bastante coisa pra gente, muito bom, um profissional assim, bem confiável. E se você precisa de mais alguma informação, no www.odontologiacontatori.com.br odontologiacontatori.com.br ou através do e-mail contatori@uol.com.br e até mesmo pelo telefone para marcar sua consulta no 0 operadora 11 50 55 10 15 50 55 10 15. Muito obrigada, doutor. Prazer em vê-la. Preciso fazer uma visita lá para ver onde é que anda meu dente do siso. Um abraço. Onde é que anda?